perguntaram isso para mim. Nunca perguntaram a história da minha família. Nunca perguntaram a história dos meus ancestrais. Então isso é um problema para nós, brasileiros. Discutir a nossa história, a nossa memória, o que nós estamos fazendo conosco próprios. Porque a situação é essa. É uma situação de morte desenfreada, né? Uma política de segurança que é uma política de assassinato, né? Uma política que nós já somos a terceira população carcerária, né, do mundo. Perdemos para a China, que não tem comparação com a gente pelo número de população, e perdemos para os Estados Unidos, que também tem uma população maior do que a nossa. Ou seja, a política está sendo prender, matar e negligenciar do ponto de vista cultural, educacional, e que vai refletir com isso que o professor vem apontando, né? Eu já assisti, quando era estudante de medicina, o professor, né, sempre ensinou isso pra gente, essa visão social da medicina, essa visão de que nós somos seres sociais, somos seres políticos, né, que o homem é destino do homem, o homem pode mudar o destino. Se eu venho da Coab de Realengo, né, falar pra moçada aqui da favela do Aço, eu venho da Coab de Realengo, uma população, uma comunidade vulnerável, né, que tinha tudo para dar errado, e estou aqui, doutor em psiquiatria, conversando com vocês. Então não desanimem, não se deixem abater, não se deixem diminuir por essa realidade, né, que nós estamos enfrentando. E que certamente é através desse negócio que nós estamos fazendo aqui, dar parabéns ao Pablo, para a gente desenrolar, né, e ver o caminho. Porque é certo que dá para mudar, né? Nós que já fizemos política pública, trabalhamos com medicina, nós sabemos, dá para mudar. Você pega uma pessoa em alta vulnerabilidade social, oferece um ambiente positivo, um ambiente favorável, acompanha essa pessoa, ela muda, o destino muda, né? O bom caráter vence o mau destino. Então é isso que a gente tem pensado aqui, já me empolgou. Então, já aproveitando, Vitor, fala um pouco mais sobre o teu método lá do Hotel da Loucura e do espaço que você está abrindo agora, enfim, desse tratamento, desse caminho que você está apontando. O nosso trabalho, eu quando fui convidado na Secretaria de Saúde para trabalhar cultura e saúde, né, que é justamente o campo que nós fomos fazer, eu acabei descobrindo a doutora Nise da Silveira, né? Doutora Nise Magalhães da Silveira, que é uma médica, psiquiatra, uma mulher nordestina, né? Foi presa na ditadura Vargas, né? Foi exilada e voltou para o Rio de Janeiro para trabalhar nesse hospício do Engenho de Dentro em 1944. E quando a Nise chegou lá, ela encontrou esse cenário. Os pacientes todos pobres, sendo tratados com lobotomias, né? Que é arrancar um pedaço do cérebro da pessoa, com eletrochoques, né? Com comas induzidos por substâncias químicas, tortura, né? Em outras palavras, tortura. Que a psiquiatria tem uma tendência nazi, né? Eu falo, é muito nazi para pouco nise, né? Nós precisamos de mais nise e menos nazi. E aí, a Nise, então, ela se recusa a tratar os pacientes dela com eletrochoques, né? Que era o must da época, que está voltando, graças ao Coordenador Nacional de Saúde Mental, que é um defensor do eletrochoque, para, né, indicações variadas. E eu queria saber se ele tomou um choque, já. Acho que não. Eles dão um choque nos outros, mas nunca tomaram um choquinho. Dão drogas e mais drogas para os outros, mas nunca tomaram uma droguinha. E quando adoecem, procuram a gente. Procuram a abordagem terapêutica cultural, né? E a Nise, então, se recusa a usar esse método opressor, né, violento, de dar choque na cabeça das pessoas, e ela propõe um trabalho expressivo, né, como tem ali, da pintura, do desenho, da escultura, do teatro, da música, da dança, para os pacientes psicóticos crônicos, que estavam abandonados dentro do hospício. E para grande surpresa dela, aqueles pacientes começam a pintar símbolos mitológicos. Ela olha isso e ela fala, não é possível, esse cara aqui é analfabeto, abandonado dentro do hospício do Engenho de Dentro, fazendo uma mandala, um símbolo circular, desenhando um deus persa. Ela fotografa aquelas imagens e manda por correio para o Carl Jung, que era o maior psiquiatra da época no mundo, né? Foi aluno do Freud, né? Foi um homem que falava de doença mental coletiva, né? Que falava que a doença é coletiva, que foi justamente essa briga entre eles, né? O Freud fala que a doença é pessoal, né? Do inconsciente pessoal. O Jung diz, não, a doença é do inconsciente coletivo, né? Nós todos, a nossa mente é coletiva, não é pessoal só também. Ela é pessoal e é coletiva. E aí, ele convida a doutora Nise para ir a Zurique, ela trabalha com ele na Suíça por 2 anos, e quando ela volta, ela funda o maior museu do mundo de arte e loucura, que é o Museu de Imagens do Inconsciente. E o trabalho consiste nisso, em você favorecer
o indivíduo, né, que está doente, que está sofrendo, que está com algum problema, que está com algum trauma, a se expressar, a colocar esse trauma numa forma de uma imagem, numa forma de uma escultura, numa forma de um personagem, né, como a gente também usa na dramaterapia. E isso, quando é acompanhado, né, em série, né, você tem que fazer isso várias vezes para ir gerando padrões, você chega ao diagnóstico do paciente através daquele padrão. Por exemplo, uma paciente minha que é muito agressiva, violenta, uma esquizofrênica, né, com a criança abandonada, né, criada em Nova Iguaçu, foi abandonada como bebê, foi estuprada várias vezes, foi criada dentro de abrigos de menores no estado do Rio de Janeiro, né? A nossa realidade é essa. E essa paciente, muito violenta, difícil de controlar, um belo dia nós notamos que ela tinha o arquétipo de uma bruxa, né? De uma rainha das bruxas, que a gente chama da rainha Hecate, que é uma figura da mitologia muito estudada, né? Até pelo Jung mesmo. E quando ela começou a fazer esse personagem da rainha Hecate e começou a descobrir que a rainha Hecate tinha a tendência da destruição, a tendência de devorar os próprios filhos, a tendência de destruir... A mulher, quando enlouquece, devora os próprios filhos, né? É um padrão, é Medeia, né, tal. Então, nós fizemos essa paciente encenar esse personagem. E a partir daí, ela começou a se controlar. Ela começou a perceber que ela tinha uma força dentro dela, uma força de destruição, e que essa força é uma força que está em todas as mulheres, que todo mundo, se qualquer mulher, se você apertar muito ela come os filhos, entende? Essa tendência do feminino, né, de dar a vida e tirar a vida é uma coisa conhecida, né, no mundo feminino. Então, ela começou a se desenvolver. E isso é uma maneira não psicológica, né, de você tratar. A pessoa, o diagnóstico sai na forma de um personagem. Então tem um paciente que tem um personagem assassino, tem outro que tem um personagem dominador, tem outro que tem um personagem que quer matar a mãe. Então tudo isso você expressa no grupo, né, e vai acompanhando. Então, o que dentro de ti te mata, o que fora de ti te salva, né? Isso foi Jesus Cristo quem falou. Então é a gente fazer isso mais, né? Colocar mais para fora, expressar os medos, expressar as angústias, expressar a história, as memórias, as minhas memórias, as memórias dos meus ancestrais, dos meus pais, né? Eu tenho atendido muita gente que tem doença mental, mas o trauma está na avó. A avó foi presa dentro do hospício e assassinada dentro do hospício, e a neta aparece com depressão, né? Então esses traumas, a gente pode até falar disso, de epigenética, né, professor? Essa transmissão é epigenética, que é o novo assunto da biologia, né? Que é a transmissão não genética. Não é só a genética, é o modo de vida, é o dinheiro, é a cultura, é a maneira como você vive. Então, através da cultura, da intervenção cultural, a gente consegue modificar esses fatores que determinam a doença mental e a saúde mental, né? E como nós dizemos, não há saúde sem saúde mental. E a gente acha que esse eixo da saúde mental, né, da determinação socioeconômica da saúde mental, e da cultura, e do modo de vida, e da história das comunidades, deve ser o grande eixo pelo qual nós vamos conseguir reorganizar a nossa consciência. É o que está faltando consciência, né? A gente está vendo situações de holocausto, situações de genocídio. Eu estou atendendo um paciente preso dentro do sistema prisional. É uma política de morte. As pessoas são presas para serem assassinadas dentro do sistema, e isso nós sabemos o que gera. Sentimento de vingança e amplificação do trauma, né? Então esses traumas, eles que não são resolvidos, nós sabemos, piora com os nossos filhos. Os traumas dos nossos pais que não foram resolvidos, pioram com os nossos filhos. O trauma que não é resolvido, ele transmite para a próxima geração e amplifica. E eu acho que essa é a explicação dos quadros de assassinato, de crueldade, de loucura total que a gente encontra nas comunidades. Eu era de Realengo, da PAB de Realengo, e eu lembrava do NEM, né, do traficante NEM, que jogava futebol com a cabeça das pessoas com quem ele assassinava. Então isso é uma coisa, né? E a gente sabe que isso acontece nas comunidades, a gente sabe que isso está acontecendo. Então, para isso acontecer, tem que ter muita miséria, muita violência, muito trauma, e tudo isso silencioso. Então, isso que você está fazendo aqui, Pablo, tem uma oportunidade de destampar essa história, né? De destampar
esse tabu que o professor Nelson, né, levanta esse debate há tantas décadas e que a gente não consegue levantar isso para falar de que nós estamos sendo fratricidas, nós estamos matando os nossos próprios irmãos e isso é doença mental, nós não podemos aceitar e nós queremos saúde mental. Primeiro é saúde mental e mais NISE e menos nazi, né? O método é a NISE. Nós estamos no Rio de Janeiro, nós somos suburbanos, né? A NISE trabalhou no nosso território e ela é o espírito da nossa comunidade. Ela é a mãe da nossa comunidade. Então eu espero que todos vocês vão atrás da NISE, né? E também vão atrás de mim lá no Meyer, que a gente reabriu a nossa casa, né? Que é para fazer esses trabalhos, esses tratamentos através de ação cultural, né? Como a gente tem mostrado que funciona. Nós fizemos 6 teses de doutorado. Foi a minha, mais 5. Nós estamos com 6 teses, vão vir outras. E tudo documentado, a BBC publicou o nosso trabalho em 2015, saiu em todas as televisões, em todos os jornais. Então é o Hotel da Loucura e a Teatroclínica que nós estamos realizando no Meyer. Agora eu acabei de voltar do Canadá com muito gás, né?